Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um FacilityCast. Roda a vinheta aqui. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um FacilityCast, dessa vez com os caras da Lovica. Ele que veio diretamente da Grã-Bretanha, o Hamilton, brincadeira, ele veio do Rio mesmo, o Hamilton, seja muito bem-vindo, Hamilton. Obrigado. E o Horácio, que veio diretamente do Recife, diz ele que veio de jegue, mas tá aí, pronto. É uma longa história aí. Pronto pra gente trocar essa ideia. Mas antes da gente começar esse bate-papo, já quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você está pelo Spotify, pelo Deezer ou Apple Podcast, já segue o nosso Spotify, ó. Já segue o nosso podcast aí também. E já nos segue lá nas redes sociais também. Vou deixar as redes sociais da Lovica. Lovica, né? Lovica. Da Lovica aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem também. E cara, eu acho que a gente podia começar com isso aí, Lovica. De onde veio esse nome? Por que esse nome? Fala aí, você gosta? Essa parte eu gosto. Então, Lovica. Quando nós fomos desenvolver o aplicativo, começou essa questão de branding, de nome, e a gente resolveu entrevistar algumas pessoas e pedir com que elas resumissem uma única palavra, qual que era o sentimento que elas tinham atrelado à casa delas. Legal. E aí começou família, conforto, lazer, segurança, enfim. A gente analisou essas palavras e a gente entendeu que o sentimento que as pessoas têm pela casa delas nada mais nada menos do que o sentimento de amor. Legal. Então a gente fez a junção do inglês com o português. Ame sua casa, love your casa, Lovica. Que inclusive já pensando na internacionalização da marca, é um nome que a acentuação, a pronúncia, ela não muda muito independente do idioma. Massa. Em alguns idiomas, português, espanhol, inglês, tinha um site americano que chamava casa.com. E a gente sabe que casa lá é reconhecido como casa. Legal, Tem uma história antes disso aí, né? Me chamaram pra ir pro Lovica e o nome era outro, né? Qual era? Porra, pode revelar? Fala aí, pô! Era Mr. Fix e tinha um anão. Como? Mr. Fix. Um anão com um dedão gigante. Eu falei, cara, eu não quero ser empresa não, velho. Com esse anão, com esse dedão lá. Já começou, mano? Vamos trocar esse nome, velho. Caraca, velho. Lovica, massa. Lovica. E tem quanto tempo já a Lovica, hein? De aplicativo no ar ou de projeto? De projeto. A gente começou a jornada em 2020. Mas o aplicativo ele foi pro ar, primeiro para Play Store, pro Google, né? 7 de maio de 2021. Massa. E aí depois veio o Apple Store. Aí depois veio o App Store. Massa. E como é que vocês se encontraram aí, né? De onde veio o Hamilton, né? Lá do Rio? Qual que é a sua formação? Onde tu trabalhou? Conta aí mais ou menos um pouquinho dessa tua história aí pra gente. Vamos lá. Meus pais são servidores públicos. Sou carioca, nascido no Rio de Janeiro. E no 2007, se eu não me engano, 2007, criaram o Ministério de Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então meu pai teve que vir transferido para cá, para Brasília, na época. E aí a gente veio junto. Eu fazia faculdade de engenharia na Universidade Federal Fluminense lá do Rio. E aí, quando eu mudei pra cá, deu um estalo, eu falei, cara, eu vou mudar de área. Aí, resolvi fazer comércio exterior. Não tinha aqui em Brasília, eu fui parar no curso de Relações Internacionais, lá na Unieuro. Que eu brinco que além da parte de formação, obviamente, serviu pra eu conhecer minha esposa. Olha aí. Foi o Tinder. Então, desde 2009 eu tô aqui em Brasília. E aí eu tive muita sorte, né? Porque eu fui selecionado para um programa de jovens talentos de uma empresa de tecnologia muito conhecida aqui em Brasília. E aí eu entrei num programa de estágio de desenvolvimento de talentos. Nossa. Então lá a gente teve uma formação bastante especializada. Então há mais de 15 anos eu atuo nessa área de tecnologia. Isso. E aí um dia eu estava em casa, a minha esposa ela tem uma prima e um outro sócio nosso é casado com essa prima da minha esposa. Olha aí. O Marcos, o nome dele. Eu tava em casa, me liga o Marcão. Você tá fazendo o quê? Eu falei, cara, acabei de chegar em casa do trabalho. Pô, tô precisando falar contigo. Eu falei, cara, o Marcão nunca me liga. Tá precisando falar comigo? Alguma bucha né? Eu falei, não, vamos lá, cara, vamos conversar. Tinha um cachorro quente ali na esquina da minha casa, a gente foi lá trocar uma ideia e tal. Nossa. E aí ele foi e falou da Lovica, da ideia dele. Eu falei, cara, super top.
tô dentro, quero fazer parte desse time. Aí, pô, mas você é a primeira pessoa que eu tô falando. Eu espero que você me diga o que a gente vai fazer. Quero fazer parte desse time. Quem é o time? Eu e tu, pô. E aí eu falei assim, cara, e aí, o que a gente faz? Primeira coisa é montar um time. Você tem expertise dentro do segmento financeiro, eu tenho uma expertise muito grande dessa área comercial, então agora a gente precisa montar um time multidisciplinar justamente para poder abarcar todas as áreas que a gente precisa dentro do nosso app, para realmente as pessoas terem uma visão bem ampla, né? Massa. Eu brinco muito, se você chama uma pessoa que tem a mesma visão que a sua, em algum ponto você fica cego. Então, quanto mais pessoas diferentes, mais pessoas com visões diferentes, você consegue agregar mais visões, né? Mais pontos de vista. Mais pontos de vista dentro do teu negócio. Aí eu falei, ele falou assim, cara, e aí, quem que a gente vai chamar? Eu falei, olha, eu tenho um padrinho de casamento meu, que é um cara muito bom na área de gerenciamento de projeto, e ele vai poder ajudar a gente. E aí foi quando chegou ele e o Horácio. Ah, sim. Aí tu chamou um cara que esse cara chamou Horácio. Eu, sempre trabalhando com startup, então passei muito tempo aqui em Brasília, assim, fundei a Steps, né, que é a associação... A Steps? Sério? Brasil Startups? Que hoje não, a Associação Brasileira de Startups, né? Então, startup não, a Steps. E sim, que hoje tá com o Hugo. Com o Hugo, pronto. Pronto, o Hugo é cria daqui, nossa. Ele tá sempre aqui com a gente. A gente fundou lá na casa do cara. Antônio, né, do Tony Ventura. O Tony tava aqui semana passada nessa cadeira aí, pô. É uma honra então, velho. Caraca, Brasília é pequeno, né? Brasília é muito pequeno. Assim, colocar aqui o podcast do Tony aí, colocar o do Tony aí pra galera. Aí sempre envolvido com isso, sempre alguém tava me chamando. Sendo que eu tinha chegado, só um pouco da minha história, né? Eu já trabalho com tecnologia desde 16 anos, eu comecei a mexer com tecnologia. Cortando um pouquinho, em 2015, comecei a mexer com produto e comecei a me especializar em produto. Trabalhar com uma empresa pública, né? Chamada... Uma empresa pública do governo federal aí, de tecnologia. e agora eu decidi focar no Lovica aqui. E aí é o seguinte... Fazendo esse processo de startup, sempre alguém me chamava, sempre que eu tinha decidido que eu não entraria numa startup mais, só se ela tivesse um valor que eu encontrasse antes. Como eu construía business case, construí vários, mais de 15 já. Você já tinha participado de outras startups antes? Várias. Que massa. Projetos de governo, assim, essa questão do dev, né? Vem muita gente com muita ideia, né? E o dev, eu te dou um veste aí. Porra, eu sei um negócio top pra nós ficar ricos. Minha ideia... Eu vou chegar lá. Aí beleza. Eu vou mudar a sua vida. Eu tinha esse conhecimento de dev e de negócio, então eu juntava tudo isso, né? Eu conseguia fazer os planos de negócio rápido também. Massa. E eu tinha decidido que não entrava se não tivesse viés, né? Pô, não ia entrar pra ganhar o veste lá, que não era nada. Pô, aí esse bicho chegou com o Marcos e falou assim, apresentou, a gente foi lá na padaria que tem lá perto da Kitnet, o bicho apresentou, velho, negócio massa aqui, não tem concorrente no Brasil, velho. É a primeira coisa que os caras falam. Não é isso? Eu só anotando. Shark Tank. 2 horas depois eu mandei um relatório, foi não? 13 concorrentes, 3 nos Estados Unidos, não sei aonde, os caras tinham fechado, os venture cap. Sendo que aí eu estudei mais a fundo e falei, cara, vamos redefinir o conceito. Aí a gente foi estudando o conceito e a gente conseguiu chegar num modelo diferente. Aí eu falei, agora eu entro. Show. Agora tem um modelo diferente que não é o que a galera tá fazendo, é uma coisa singular. Que minha proposta de fazer business case sempre era de produtos singulares, né? Produtos únicos. E aí dá pra fazer um produto de plataforma como esse. É aquela velha história, né? O consumidor, ele te encaixa dentro de uma caixa, né? Então, né, sei lá, Uber, 99, estão tudo dentro de uma caixa. Então, o papel de um bom empreendedor é criar um modelo de negócio que tire um pouco, né, pelo menos da percepção do consumidor daquela caixa, para não comparar você com um concorrente direto, né? Que mostra um valor, né? Não só preço, né? Que mostra um valor, pô. Nosso valor é esse. E qual foi esse diferencial aí? Qual foi essa mudança de projeto? Cara, primeiro a gente começou, assim, não era só reparo, a gente começou a remodelar o pensamento para uma questão de bem-estar, da individualidade, da produtividade, fazer da plataforma, da ferramenta de tecnologia uma alavanca. Eu tenho isso anotado no meu Evernote desde 2016. Usar a tecnologia para aumentar a produtividade das pessoas e fazer a vida com mais qualidade. Mas então, assim, o Tony falou isso semana passada aqui, a mesma coisa, né? Que ele no Instagram dele, ele descobre uma tecnologia por dia, né? E aí ele falou basicamente quase que essa mesma frase que você. Eu assisti essa parada. Olha aí, como transformar a vida da pessoa com uma tecnologia por dia e tal, não sei o que, enfim. O mesmo conceito, quase. Isso é nessa concepção de
de alavanca, de ecossistema, a gente conseguiu fazer uma coisa bem diferente, que a gente chama de catálogo, que é o core business do negócio, que a gente, como fala o Milton aí, a gente schedula preço, a gente divide o trabalho e schedula. Então essa sala aqui, esse trabalho que vocês fizeram, vocês podiam pegar esse tijolo aparente aqui, chegar no app e falar, tijolo aparente, tanto por tanto, já tinha o preço, o cara, a hora e o tempo que ele ia durar pra fazer. No aplicativo de vocês. No aplicativo. Caraca, E não a empreitada como um todo. Não, e o cara não vai chegar aqui pra precificar, olhar a tua casa toda e dar um preço. Entendi. Legal. E a gente já fez esse processo, depois de falar mais um pouco sobre isso, mas a gente já fez o processo de curadoria. Então, em vez de sair atrás de 4 pessoas, pegar 4 preços, ficar ligando e olhar a foto pra ver se o cara é bonito, não, a gente já fez a curadoria, velho, a gente já foi atrás. Então, o preço praticamente justo. O app ele já mata boa parte da jornada de prestação de serviço, né? Hoje, quando você vai, por exemplo, contratar um prestador para ir na sua casa, você tem que pegar o telefone de alguns, aí tem alguns buscadores que você faz isso, aí o cara vai na tua casa, analisa o problema, aí ele vai te passar uma precificação da mão de obra, depois você tem que correr atrás do material, enfim. Pelo aplicativo em alguns segundos você já cortou toda essa parte, você já tem o preço schedulado. Fim a fim. De fim a fim. Incluso o material. Incluso o material. E ele é muito... como é que é a palavra? Não prático, mas ele é muito... Autoexplicativo. Não é isso. Quando você tem Quando eu tenho uma coisa que ela, de certa forma, é igual para todo mundo, mas não é igualitária a palavra. É o seguinte, eu vou tentar explicar... Justo, pronto. Justo poderia se encaixar dentro dessa frase. Ele é muito justo porque ele não vê casa. Legal. Às vezes o prestador ele vai na sua casa, por você morar num bairro mais nobre ou ter uma casa um pouco melhor, ele é imparcial, porque o preço que o cara vai pagar aqui ou a 30 quilômetros daqui dentro de Brasília é o mesmo. A nossa curadoria ela já foi feita inclusive com base nisso. Legal. E assim, a gente tá gravando de Brasília, né? Aqui em Brasília isso é muito forte, Muito, né? cara, Você muito. vai fazer um serviço no Plano e outro lá no Guará, Sim. vai instalar uma mesa lá no Alexandre, lá do Guará. O preço é totalmente diferente, né? Não sei se... Não, pô, tu vai comprar um gás, bicho. Eu morava no Guará. O gás que eu comprava lá era um preço. Quando eu passei a morar no Cruzeiro, eu ligo no mesmo cara. Sim. Onde é o endereço da entrega? Cruzeiro. Aí, cara, tipo assim, R$50 a mais. Entende? Aí eu falei, não, vou procurar outro no Cruzeiro, né? Eu falei, deve ser a taxa de entrega. Tem qualquer Aí o lugar. cara, onde que é pra entregar? No Cruzeiro. Ah, não, então no Cruzeiro é tanto. Eu falei, porra. Cara, a gente pegou a diferença de uma instalação de um boiler de R$1.200 de um bairro pro outro. De diferença. vocês fizeram essa... De diferença. Essa pesquisa. Entrevista, ele falou, não, mas vai ser onde? Se for no Parque é tanto, se for lá é X. Mas R$1.200 a mais? Ele falou, transporte. Eu falei, cara, eu pago tua gasolina, eu vou te buscar, trago de volta e a gente almoça. Fala, dá o preço do teu serviço com a tua maior qualidade pra quem for que seja. Quanto seria? Entendi. Aí beleza, não precisa... Independente, né? Porque o pessoal é mais exigente lá. Falei, cara, e um cara que não é, você vai fazer um serviço pior? O cara acaba saindo naturalmente da plataforma. E como é que vocês fazem essa seletividade dos prestadores, né? Porque isso, cara, eu imagino que deve ser uma dificuldade. Aqui, a gente tentou um produto semelhante a esse, né? Com contadores em todo o Brasil, né? Que era o contador partner e o contador white label. A gente tentou 2 formas diferentes. E uma dessas formas a gente teve uma certa dificuldade justamente por isso. O contador olha assim, mas tal tipo de empresa, dá pra pagar mais, eu não quero atender por tanto. Então, cara, a gente teve uma dificuldade de encontrar bons contadores, né? Graças a Deus hoje... Cultura, né? Parte de cultura, isso. Parte de cultura, não é nem um bom contador tecnicamente. Não, tecnicamente o cara é muito bom, que ele faz um processo seletivo, uma prova e tudo mais. Mas na hora de atendimento, ele olha assim, porque é tal fulano eu não quero atender, porque é tal lugar eu não quero atender, porque é tal preço eu não quero atender. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe de contadores muito bons, né? E como é que é essa parte? Qual foi essa dificuldade de vocês encontrarem esses bons prestadores que estejam de acordo com a cultura de vocês, né? Então, primeiro ponto é o seguinte... não é qualquer profissional que está na plataforma. Lógico, a gente faz a seleção e uma triagem, porque diferente, por exemplo, de um aplicativo, e hoje as pessoas já estão acostumadas a pedir comida né, por aplicativo, a pedir um supermercado pelo aplicativo, a pedir um motorista. Todos esses aplicativos eles estão fora da casa da pessoa, no máximo que ele chega na porta. Exato. A gente entra dentro da casa da pessoa, então a gente tem um carinho, um cuidado muito grande, principalmente nesse aspecto. Então a gente faz uma checagem em 2 pilares. Primeiro, com relação à questão da idoneidade, que inclusive muitas pessoas não param para pensar quando pegam uma indicação. Quer ver uma coisa?
você já chamou um eletricista para ir na sua casa, não já? Sim, já. Você fez alguma checagem de antecedentes desse cara? Nunca. Aqui mesmo, no escritório. Difícil, né? Então o primeiro pilar é esse, a questão da idoneidade profissional. E aí a gente tem até um algoritmo interno, enfim, que a gente faz uma checagem muito criteriosa, porque hoje o sistema, inclusive, judiciário, ele não é unificado no Brasil. E o outro pilar é a questão da qualificação. Então, cara, quantos anos esse cara tem de mercado? Quais os serviços que ele já executou? Quem são as pessoas que ele pode dar como referência? Então a gente faz uma triagem muito grande. Tanto que o nosso processo de aprovação, hoje é uma das principais reclamações do aplicativo por parte dos prestadores, é a demora. A gente faz 15 dias de análise desse cara até ele poder ingressar dentro da plataforma. Entendi. E aí, uma vez ele apto, ele começa a receber os serviços que são demandados lá dentro. Então hoje a gente tem o aplicativo que serve tanto para pessoa física, que consegue fazer a contratação, e a gente tem uma central seller para pessoa jurídica. Então hoje a gente atende tanto pessoa física como empresas. A gente tem indústrias que são nossos clientes, a gente tem mais de 60 mil imóveis aqui em Brasília sobre a nossa gestão de inúmeras imobiliárias. A gente tem bares, restaurantes, enfim, inúmeras empresas que precisam de algum tipo de serviço e a gente está lá. Hoje são 383 serviços catalogados dentro da plataforma. Então a gente tem desde controle de praga, detetização, até uma troca de um chuveiro, resistência, infiltração, montagem de imóvel, enfim, é uma gama bem completa e até o final do ano a gente já vai chegar a 1.000 serviços catalogados. Então a ideia é o seguinte, pedir um serviço tem que ser tão prático e fácil como pedir uma pizza. Massa. Você não pode ter dor de cabeça. É um iFood. É um iFood de serviços, pô. Massa. E vocês nasceram na pandemia, né, velho? A Lovic. Como é que é a frase, Gil? Nascemos no tempo da crise e crescemos em meio ao caos. Isso aí. E como é que foi isso daí, velho? Nascer no meio da crise e crescer em tempos de caos, cara? Cara, foi desafiador. Como está sendo, né? Então, tudo na vida tem ônus e bônus, né? Que foi o bônus dessa questão das pessoas estarem em casa? É que o mundo digital, ele exponenciou de uma forma muito grande, porque as pessoas elas não podiam sair de casa. Então elas tinham que arrumar algum mecanismo para que as coisas que antes elas tinham que sair de casa para comprar chegassem até em casa para ela. Então a gente teve um período de digitalização muito grande nesse sentido. E a Lovic ela surge aí justamente, né? Por isso que a gente usa essa frase, né? A Lovic ela surge nesse período, surge num período de alta digitalização, então ela já chega num momento, inclusive, que ela tem total fit com as pessoas solicitando aquele serviço, né? E hoje o mercado de prestação de serviço, ele ainda é muito analógico, muito analógico. Quando você vai para outros segmentos como de comida, né, de transporte, enfim, você já tem grandes empresas que já meio que dominam ali aquele segmento. Mas o segmento de prestação de serviço, ele é um oceano azul gigantesco. As empresas que o Horácio se referiu aí dentro do business case, né, as 13, que já estavam dentro do segmento do mercado, elas não faturam nem 0,001% do potencial do mercado. A gente está falando de um mercado hoje de 276 bilhões ano. A líder do segmento fatura 43 milhões. Milhões. Então é um oceano azul gigantesco. E outra, a gente vive num país de mais ou menos 200 milhões de habitantes, né? Se eu não me engano, a última pesquisa estava em 215. 38,5 milhões dessas pessoas atuam no segmento informal. E o Estado, ele não olha muito para esse tipo de segmento de autônomo, informal e tal. Então, quando você entra no momento onde as pessoas estão em casa, que elas entendem do digital, e você entra, aí agora pro lado do prestador, aonde o cara tá sem serviço e ele não sabe como é que ele vai cadenciar isso, você acaba unindo as duas pontas. Então o que a gente faz é começar a movimentar esse ecossistema de prestação de serviço, principalmente aqui no Distrito Federal, que hoje é a nossa principal atuação, né? De uma forma que você passa a ser uma vitrine para esse prestador de serviço que está precisando de serviço do lado de lá, e para o consumidor que tem a facilidade de apenas alguns cliques cortar boa parte da jornada e encontrar um prestador de serviço. Então a gente acaba unindo o útil ao agradável.
Por isso que a gente teve um crescimento exponencial ao longo desse ano e pouco. Há um ano atrás a gente tinha 3 colaboradores. Sim. Em menos de um ano a gente já está com 26. Que massa. Então... E aí, tem uma pergunta assim, né, que eu fiquei curioso. A gente está conversando com o público da galera, né, de startup, empreendedores, né? Então isso é bem interessante vocês estarem compartilhando isso aqui para essa audiência, né? Quero, né, aproveitar e agradecer isso. É muito legal, a gente tem que se unir, né? Sim, a vida não é uma competição. Então a gente tem que compartilhar. Eu já vou usar o aplicativo, viu? Tem algumas coisas que fazer lá em casa. A gente também, eu também. Vou não só PJ, como PF, pessoa física exatamente. também. Mas a questão é o seguinte, eu percebi na conversa, vocês têm uma preocupação muito grande com o cliente final, né? Porque justamente quando você fala que vocês são uma plataforma que entra na casa do cliente, e isso é uma responsabilidade muito grande que até então não... Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Não tinha percebido, né? Então, eu percebo essa preocupação de vocês. E aí, no mundo de startup, a gente tem um mercado de 250 bi, certo? E aí a gente tem 3 variáveis, persona, dor e momento. Então, persona, vocês já mapearam a persona, a dor daquela persona e o momento que ela contrata o serviço de vocês e tal, né? Então, eu queria entender como é que foi essa construção, né, desse produto. Eu sei que vocês têm essa preocupação, mas, por exemplo, o que faz com que vocês, de fato, saem da caixa, por exemplo, de uma Get Ninjas, que hoje, na minha visão, não sei se né, das 13, acho que é o melhor case hoje, porque é a única que está listada na bolsa, apesar de ter caído mais de 80% das ações, mas beleza, está lá listada. Está lá listada, né? Então, como foi esse processo de encaixar o produto no mercado, né? E em que momento vocês decidiram, pô, agora é o momento de a gente pisar o pé do acelerador, porque quem está nos ouvindo, muitas vezes, inverte a situação. Eu tenho um produto e eu já vou divulgar para todo mundo aqui, né? Foda-se se tem que entrar lá na casa da outra, já vou escalar e acaba... Não tem um produto bem formatado, então, né? como foi o processo de encaixar o produto no mercado e que momento vocês decidiram, pô, vamos acelerar agora? Vou te falar, a gente seguiu algumas técnicas desde a concepção que a gente vem fazendo de produto há muito tempo. O business case ele foi muito bem formatado, a gente tem um estrategista pesquisador com a gente também, que trabalhou comigo em outros lugares. Então, assim, primeiramente, sobre a singularidade do produto, foi estudar os mercados. A gente estudou o mercado asiático de catálogo, a gente estudou o mercado americano, a gente descobriu várias pesquisas, great papers sobre o uso de catálogo e a nova geração, a galera 20, 30, que vai usar catálogo para pedir tudo na vida daqui para o futuro. Caraca, então, tem uma pesquisa do Toshiba sobre isso. Mas o nosso público-alvo de massa está entre 35 e 40, 45 hoje, né? Mas vem uma nova geração que a gente já está montando, esperando que essa nova geração seja os nossos novos usuários. Isso foi uma etapa que a gente vem sempre aprendendo sobre isso. A concepção em si, para a gente tirar um pouco da prestação de serviço e virar uma coisa de bem-estar fim a fim, a gente usou design sprint mesmo do Google, aquele livro que vocês conhecem, da Capa Azul. Então a gente fez alguns design sprints, né? A gente foi aqui de noite entrevistar a camareira, porque a gente, vamos pivotar, não vamos fazer só serviço. Vamos, em vez de colocar uma diarista na casa do cara que dá um tempo, fica no celular, passando o tempo que tu paga, fica o tempo perdido, vamos botar uma camareira que ela gasta um tempo de 20 minutos para arrumar cada cômodo. E aí ela vai num prédio todo, vai ganhar mais do que um salário, a camareira ganha 3 vezes mais. Top. E vai gastar menos tempo na tua casa, enquanto tu tava tomando café, ela tem feito serviço. Então, uma das coisas que não tem na nossa plataforma é diarista. Porque pela pesquisa que a gente fez, camareira era melhor. Camareira era mais produtivo. De hotel, A gente estudou o livro do Senai, a gente comprou, estudou, quase que a galera virava camareira. Se não der certo, a gente vai virar camareira. Eu procurei o masculino, não tem, né? Não tem camareiro. Mas assim, aí a gente começou a desenhar isso e foi virando um catálogo. Porque assim, a negociação é uma frustração, né? Isso é uma venda consultiva e a gente quer escalar a venda consultiva. Esse é o desafio do processo de negociação. Que cor, que produto, que não sei o que, parará. Então a gente faz isso antes do cara. Então chega o prestador e fala, cara, quanto é o serviço? Aí o cara, é X. Ah tá, então vou te contratar. Não, mas se tiver um negocinho lá, que negocinho? Ah tá, se a parede tiver... Então beleza, então é X, mas se a parede tiver... então é X. Exato. Então a gente começou a fazer isso e aí a gente começou a
a olhar essa questão de que ninguém estava fazendo, já tentaram fazer, pelo menos uma empresa gigante tentou fazer, não conseguiu, ela continuou vendendo produto e não quis vender serviço, mas a gente pegou algumas referências dela, por isso que a gente chama a nossa central de Central Seller, porque ela tem lá o nome dela que é Amazon Seller, né? Então a gente conseguiu fazer essa parada funcionar, e tem outros players que a gente foi pegando pedaços de coisas que funcionavam e foi montando e fazendo tudo uma economia de escopo, tudo funciona dentro de um baseline ali que vai se encaixando. Então eu vou encaixando imobiliária, mas eu não mudo meu código. Eu não tenho muito esforço para isso. Porque o catálogo comanda a parada toda. Coisa que não acontece, por exemplo, com a Leroy Merlin ela tá tentando lançar um produto semelhante. Duras penas. A duras penas. E eu já consumi esse produto deles. De instalação e tudo mais, né? Só que é horrível, porque se sair 20% do que tá ali projetado, já era. Não tem essas margens aí projetadas. A gente dá os licença, né? A gente já tentou, a gente brinca isso assim. A gente tá acostumado com o aplicativo, a gente não quer ligar, velho. E a gente quer uma boa experiência. E é justamente isso que a gente preza. É a questão da qualidade da experiência e do bem-estar. Então, tudo isso que o Horácio explicou, na verdade, ele culmina numa contratação muito simples e fácil, né? A ideia é você saber que tem um aplicativo intermediando todo o teu processo de contratação e que você tem um agente por trás que tem a musculatura para poder, inclusive, te ajudar nessas intempéries. Faz parte, né? Quem nunca pediu comida num aplicativo e às vezes teve um problema na entrega? Mas problemas todas as empresas têm. O que eu brinco muito é o que diferencia a capacidade de reação, de resolver e solucionar problemas, aquele né? problema. Cara. Então, e nisso a gente tem muita expertise. Tanto que hoje a gente consegue colocar, pasmem, mas o tempo médio de quando uma pessoa faz uma solicitação no aplicativo até um prestador pegar é de 3 minutos. Caraca! Médio. E para ele chegar na casa do cliente e realizar o serviço, hoje o nosso tempo médio é de 17 minutos. Caraca! Você fez um chamado no seu aplicativo e em 17 minutos já tinha um cara na sua casa resolvendo. Tanto que esse slogan, né, pedir um serviço tem que ser tão prático e rápido quanto pedir uma pizza, foi porque vários clientes começaram a brincar. Pô, é mais rápido do que pedir uma pizza. É mais rápido que pedir uma pizza. Aí eu falei, pô, cara, então é isso. Se os clientes estão falando, hora, pô. Se os clientes estão falando, é isso, é pizza. É 1 hora. E, por exemplo, pegando até como gancho esse aplicativo que você deu como referência aí. Hoje o que ele faz nada mais é do que te dar um contato de um profissional. Você já utilizou essa plataforma? Sim. Ele te pega e te dá um contato profissional. Então, basicamente, ele serve como um gerador de lead, um aplicativo de busca. A nossa proposta ela é totalmente distinta. A gente se responsabiliza por toda a jornada de prestação de serviço. E o mais legal de tudo isso, a gente ainda tem a cadeia de insumo acoplado. Então, por exemplo, se o cara está lá na sua casa e precisa comprar algum material, eu tenho parceiros que conseguem entregar aquele material sem você precisar ter nenhuma dor de cabeça ou sair da sua casa para poder resolver. Caraca, então você tá ligado com o material de construção, você tá ligado, né, ali com um pedreiro, enfim, um prestador de serviço. E, cara, quais são as partes envolvidas nisso aí, velho? O entregador. Logística, suprimento, prestador de serviço e cliente final. A gente vai colocar agora o especificador, que é o design interior, o arquiteto. Que massa. Então, até fazer um desenho de projeto. A gente vai lançar agora, a gente até fechou parceria, o próximo serviço que nós vamos lançar é de personal organize. Então, a ideia é o seguinte, no futuro próximo, não no futuro próximo, porque hoje você, como eu falei, já tem 383 serviços catalogados dentro da plataforma, né? Mas a ideia da Lovic é o seguinte, cara, pensou em prestação de serviço para o seu comércio ou para sua casa, não tenha dúvida, entra na plataforma, se você quiser fazer o serviço conosco, você vai ter toda essa garantia que a gente falou. E o mais legal, a gente ainda parcela em 12 vezes sem juros para o consumidor final e o nosso prestador ele recebe integral em 2 dias, em 2 dias ou 10 dias, depende do tipo de serviço. Tá? O cara parcela em 12 e o prestador recebe em até 48 horas ou em até 10 dias. O valor integral, não é parcelado não, tá? É integral.
tá? Mas para isso aí tem que ter um caixa, né? Vocês passaram por uma rodada de investimento, como é que foi isso? A gente tem um dos sócios investidores, né, dentro da Lovica, e ele fez um aporte pra gente poder... Ele tá com a gente desde o início, né? Quando a gente foi montar o time... Um investidor. Eu, o Marcos e o Fernando, a gente até hoje somos nós três que sustentamos a operação. Massa. Então vocês já estão brequivados ou ainda não? Não, ainda não. A gente está crescendo, a gente está acelerando muito rápido. Como eu te falei, há um ano atrás a gente tinha 3 colaboradores e a gente está chegando a 26. Então, como diz o meu grande estrategista aqui, Horácio Ibrahim, o vencedor leva tudo, né? A gente foi pro all-in, a gente mergulhou de cabeça e, cara, vamos conquistar esse mercado de forma rápida. Então a ideia é essa mesmo. E vocês passaram por algum processo de aceleração com alguma aceleradora de startup, né? Você que veio das TEPs, né? Sim. Então a gente aqui, a gente está muito ligado com as TEPs, com a Cotidiano Aceleradora, né? Hoje as TEPs mudou de nome, né? A Brasil Startups. Então vocês... Como é que está a conexão da Lovica nesse ecossistema? Vocês passaram por aceleração? Pretendem passar? Como é que é isso aí? O grande diferencial da Lovica é a senioridade do time. Então a gente tem pessoas muito experientes. O cara acabou de fundar o cara aqui, que criou, né, o negócio. Entende? Então, assim, muita coisa a gente consegue resolver dentro de casa. E é isso que a gente está fazendo. Para a gente conseguir crescer tão rápido, a gente tem um recurso escasso que se chama tempo. Que inclusive é um grande benefício que a gente traz dentro do aplicativo para o consumidor e para o prestador. Então a gente precisa tentar trabalhar ao máximo esse recurso. Então muita coisa a gente faz dentro de casa. Agora a gente está com algumas conversas com alguns fundos justamente para poder exponenciar o nosso crescimento a nível Brasil. Então a gente já tem um roadmap montado, a gente consegue escalar o aplicativo em até 90 dias para qualquer cidade, a gente já tem um roadmap disso. E a ideia justamente que a gente está buscando agora é isso, é poder escalar para outras cidades. Isso é muito legal. A gente tem playbook para tudo, assim, no diretório de arquivos lá e no tipo Wiki também. Então, para cada processo de CS, processo de tecnologia, criar a função de produto, ir para uma cidade em 90 dias, chega alguém, pega aquilo ali, alguém do time da gente, e vai rodar isso aí. Então a gente consegue ter essa celeridade. A gente é bem pé no chão. A gente não participou de muito evento, não foi uma questão de ser desumilde não, tá? Até o Hamilton participa do evento, o Marcão, aqui a gente estava muito focado e com muito pé no chão. E construir, né, cara? O que a gente precisava fazer. E a gente sabe muito o que precisa fazer ainda, é uma longa estrada. Então a gente está bem consciente. E uma parada que eu queria ver com vocês também, até para a gente mostrar para o público, com relação à escala, né? Vocês encaixaram o produto, né? Viu que, entregamos um serviço em 17 minutos, né? O cara contratou em 3 minutos, entregando em 17 minutos. Experiência foda, massa, né? Diferente do mercado, extremamente diferente. Parabéns pela... Isso aí, você prestar esse tipo de serviço é extremamente... diferente, e complexo, né, para garantir isso, né, não bem complexo. Não é nada tão simples, não. Então, parabéns. Mas aí, uma vez que eu tenho um produto que está encaixado, que eu tenho tecnologia para escalar, como eu escalo, né? Então, a gente tem aquele livro lá, o Traction, né? Eu até esqueci o nome do autor. Vamos colocar aqui do lado do vídeo, que são os 19 canais de tração, onde vocês vão testando e tal. Não, esquece. Eu ia falar do tração. Não, é o... do Eric também. Isso. E aí, como é que foi esse processo de aprendizado para testar os canais de tração? Como é que vocês tracionam hoje? É por indicação? Como é que vocês fizeram esses testes aí? A gente tem uma estratégia fundamental, que é fundamento da parte da gestão do produto, que é o crescimento baseado em produto. Então tem funcionalidades para o cara indicar, a gente está medindo isso, começando a medir agora. A gente tem 7 níveis aqui que a gente passa, que a gente está no L1, que a gente chama, o Lovica Estágio 1, mas assim, são níveis que a gente anda em paralelo também. Então a primeira parte que a gente está passando aqui é o setup do Analytics. A gente mesmo recebe eventos que a gente personalizou e a gente troca esses eventos mandando para o GA, Google Analytics e para o Facebook, para a gente ter uma metodologia mais data-driven de acessar esse crescimento. Né? Mas hoje o crescimento é baseado em produto e outra parte é marketing, que a gente está começando, a gente foi muito orgânico no começo, né?
E agora a gente está começando a drivar o marketing ali, juntar uma galera boa de marketing para começar a crescer nisso. Porque a gente já tem o funil montado, vamos dizer assim, o moedor de cana, né? Então, sabe, quantas impressões de marketing tem, custa 0,06 centavos, aí dali vira 64% vira audiência, aí dali depois 10% vira downloads, depois sign-up. Então a gente tem algumas métricas para mexer em relação ao download para sign-up, para a gente fazer uma conversão maior ali. A gente está por ali de 5, 8%, já deu 8 agora, hoje o cara me mandou, deu 12. Olha aí. Então assim, a gente está fazendo um ajuste que a nossa meta ali é 20. E, velho, esse é o modelo. A gente quer rodar, a gente fixou nisso e a gente vai rodar isso agora. Pode ser que mude, mas deixa eu agora fazer um parêntese do que o Horácio está falando, inclusive. Pra vocês terem uma ideia, marketing, a gente começou a mexer com marketing tem 30, 40 dias. Oficialmente. Né? Oficialmente, de forma forte. A nossa plataforma, ela sempre se proliferou de forma orgânica. Porque quando uma pessoa utiliza a primeira vez e ela tem experiência... Cara, um dos maiores problemas hoje... Eu não sei vocês, mas quando eu falo pra minha esposa que ela tem que receber qualquer pessoa externa na casa dela, no dia anterior ela já tá virada no giraia. Pô, amanhã vai bagunçar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e tal. E aí quando você leva essa experiência, cara, de você ter um profissional 17 minutos na sua casa, do cara ser um cara extremamente organizado, ou seja... Quando você chama o Lovica para trocar um chuveiro, depois você só descobre que o chuveiro foi trocado quando você vai tomar o seu banho quentinho, porque o cara não deixa fio, o cara é um cara extremamente organizado. Por isso que a gente faz uma questão de realmente fazer uma curadoria em cima desse profissional que ingressa dentro da plataforma. Então, nesse período, a gente cresceu de forma exponencial, mas foi tudo orgânico. A gente está começando a pegar forte agora, e é justamente por conta desse investimento que a gente precisa fazer em marketing, enfim, investimento de time, que a gente começou a conversar com alguns fundos nesse sentido. Por isso que até o momento a gente não conversou com... Como você perguntou anteriormente, né? Com a aceleradora e tal, porque a gente já tinha ali, dentro da gente, um caminho, um planejamento muito conciso, traçado. Então foi muito natural pra gente a jornada, assim, até agora, né? E eu queria aproveitar até, né, fazer um ponto de conexão com o Philip Kotler, que é o guru do marketing, né? Sim. Eu percebo, né, nitidamente que vocês, né, são extremamente focados na experiência, no produto e tal. E ele fala isso, né? Quando um produto, um serviço, ele é focado no marketing, ele é desenvolvido pelo marketing, pensando na experiência, o esforço de venda ele é mínimo. Exato. Então, é exatamente o que aconteceu. E é o que a gente conversa bastante aqui, né? Cara, não adianta a gente vender um produto que não presta. Que experiência que o cara vai demorar 3 horas para fazer um orçamento, o cara vai lá 3 dias depois fazer o serviço, a experiência é horrível, né? Ou simplesmente vender um lead, né? Então, se você faz voltado, né, no marketing, se você desenvolve pensando no marketing, que o marketing é viesado sempre na experiência, o esforço de venda é mínimo. E é o que aconteceu, vocês escalaram praticamente sem ter um processo de venda ainda, né? Então agora que vocês vão construir, mas aí vender um produto que presta, que é bom, que é excelente, é muito fácil. É porque o nosso foco sempre foram nas pessoas que fazem parte do ecossistema. Hoje, o Horácio pode falar mais afirmativo com relação a essas questões de números, mas um prestador conosco ele ganha 2,73 vezes mais do que ele ganharia fazendo serviço de forma própria. Por que isso, Hamilton? Porque quando você faz uma contratação pela plataforma, ele já está indo na sua casa executar o serviço. Então não é que ele vai cobrar 3 vezes mais para executar aquele serviço, mas é porque o tempo dele que ele estava focado em fazer orçamento, ele está gastando proposta, indo lá. Ele está gastando agora já executando, ele já está na fase final dele. Por mais que ele ganhe um pouquinho menos, mas o volume... Tu não paga o orçamento perdido dele. Entende qual que é o... E é uma grande queixa dos prestadores de serviço. Eu sou engenheiro civil de formação e eu já trabalhei em pouco tempo na área, e um grande problema para os empreiteiros é o tempo para se gastar ali enviando, fazendo orçamento, né? Fazendo orçamento. O grande recurso que a gente otimiza, independente de qual persona da cadeia, é tempo, que é um recurso precioso. Então, para o prestador, justamente tempo
Ele não gasta tempo fazendo orçamento. Ele já vai direto para fazer a execução do serviço. E a nossa plataforma é gratuita. A gente não cobra um centavo dele para estar na plataforma. A gente só ganha se ele estiver executando o serviço. Não tem disputa, cara. Não tem disputa. Não existe isso na Luvica. Outra coisa também que a gente otimiza é o tempo do consumidor final. Cara, você quer consertar algo que está quebrado na sua casa. Você pode escolher. Ou você faz, como eu te falei, em 3 minutos pelo aplicativo, ou você pode também gastar o seu tempo pegando o contato, ligando, chamando 3, 4 caras. Eu já fiz isso, então eu tenho certeza que quando você estiver contratando pela minha plataforma, você vai estar contratando o melhor valor. Melhor valor. Que massa. Então, é uma outra coisa também que a gente se preocupa muito. Então, é abraçar esse ecossistema. Cara, a gente teve prestador, mês passado, eu estava olhando os números antes de vir para cá. Mês passado, um prestador, o que mais ganhou com a Lovica, ganhou R$32.680. Caraca, R$32.680. Olha aí, eu vou virar pintor. Aí, Gui, você não pinta. Eu vou virar pintor. Mês passado. A gente já teve recorde de mais de 70. Que massa, cara. E já que você entrou nessa questão dos números, quais são os big numbers de vocês, cara? Assim, quantos prestadores vocês têm? Quantos clientes vocês já conseguiram atender e resolver essas soluções, né? Traz aí mais ou menos um pouco desses números gerais de vocês. Hoje na plataforma, a gente tem na casa de 1.000 prestadores cadastrados. Em Brasília ou Brasil? Brasília e Brasil, né? Tá espalhado um pouco esses números, porque a gente tem, inclusive, isso é muito bacana, né? A gente não fez quase marketing aqui. Como é que tem pessoas cadastrando em outros estados? Mas a gente tem. Bom, né? A gente tem profissionais cadastrados, mas hoje a grande maioria, 807, se eu não me engano, são aqui do Distrito Federal. Que massa. Então, se eu colocar 807, 80% aí. cada um fazendo atendimento de 5 serviços em média dia, a gente está falando de uma capilaridade de 40 mil atendimentos dia. Caraca, bicho. Isso por dia. O Distrito Federal, óbvio, em diferentes modalidades, né? Porque eu tenho montador de imóvel, eu tenho eletricista, eu tenho hidráulica, enfim. Antes de bater o primeiro ano, a gente já atingiu 1.000 chamados. Era um marco, era um número que a gente percorreu e tal. Então, antes dos 12 meses, a gente já atingiu os 1.000 chamados. Isso foi muito gratificante para a gente até nesse sentido. O que mais que a gente pode falar com relação à questão de número? Cara, os números chamados somados dos ambientes, acho que esses números aí. Tem uma coisa legal com relação ao número. O aplicativo é o que o usuário vê. Ok. Mas o que a gente gera muito mais valor é o que está debaixo do iceberg, que a gente fala, que é tudo que tem por trás. Então, qual que é o futuro da Lovica, né? A gente vai conseguir ter a capacidade, com os dados que a gente levanta, de falar assim, olha, na quadra tal, em Brasília, as pessoas têm muito problema elétrico, porque foi uma quadra que foi construída há mais de 30 anos, e a fiação na época não estava em acordo com os padrões da fiação atual. Legal, massa. Então a gente vai gerar tanta massa de dado que quando você chegar na sua casa, por exemplo, hoje quando você vai fazer manutenção do teu carro, você tem um manual, você tem um adesivinho lá para você falar assim, quando é que você vai trocar o óleo? Quando é que você vai trocar o óleo? Quando é que você vai fazer isso? Pela Lovica, você vai ter exatamente esse manual, só que vai ser da sua casa. Então você vai saber, por exemplo, quando que você trocou o vaso, quando é que você tem que trocar. Existem serviços que eles são serviços recorrentes, por exemplo, limpeza de calha. Limpeza de calha, se você não fizer de forma anual, aquilo no futuro pode te gerar um problema e você vai ter que pagar mais para poder resolver aquilo. Por que você faz manutenção no carro todo ano? Porque você sabe que você não tem problema. A sua casa é igual. Só que as pessoas não conseguem hoje enxergar isso de uma forma tão clara, né? Ar-condicionado. Cara, se você não fizer manutenção do teu ar-condicionado de X período, você vai estar respirando um ar totalmente poluído que vai prejudicar, inclusive, a tua saúde. Então você já vai conseguir ter esse controle todo na palma da sua mão. Cara, eu fiz manutenção X dia no meu banheiro ou no meu ar-condicionado. Agora eu sei que eu preciso fazer tal dia e tal hora. Você já vai ter tudo isso do lado dentro do seu aplicativo. Nossa, da hora. Você vai falar... Você estava vendo alguma coisa aí? Não, tava vendo aqui alguns dados aqui, mas tá tranquilo. Porque assim, na jornada, né, só para audiência,
vocês estão no momento agora de começar a testar, né, de fato, os canais de tração. Né? Então, capacidade de imprimir, vamos colocar aqui a metodologia que a gente até já falou em outros podcasts. É o que a gente usa aqui, o Growth Path da tração online, né, que é a persona do momento, os canais de tração, que é o que vocês vão começar agora. Uma vez que você encontra o canal, né, que a gente chama aqui pega na veia, né? Pega na veia aquele canal dos 19, vai ter Não. É próprio dos caras aqui, é do Gui lá, vamos colocar aqui. É do Tração Online. Pessoal Tração Online. São nossos mentores aqui, os caras são muito bons, já fizeram altas mentorias. Mas só nessa colocação aqui rapidinho do Hamilton, pra galera que tá assistindo aí também, escutando, assim, a gente teve uma concepção que a gente, é um termo, né, em inglês, Analytics by Design, saca? Toda a parte de estrutura de dados que a gente fez, ela é muito robusta. Então, assim, a gente conversando com o arquiteto, vocês poderiam se diferenciar por KNAI? A gente tem. Você poderia pegar a certificação do cara? A gente tem. A gente tem certificação, legal, referência, anos, tudo para fazer antecedentes criminais. Criminal. Então, assim, não é só um filtro de estrelinha. Um puta filtro, um puta algoritmo que consegue classificar. Porque às vezes uma estrelinha ou outra ali, velho, nem sempre diz quem é realmente o cara, né? E uma coisa que a gente tava conversando aqui no off, né, nos bastidores, era o impacto que a Lovica trouxe, o impacto social, né, cara? Porque, enfim, a gente vem aí de pandemia, a gente vem de guerra na Rússia, a gente vem de inflação alta pra caralho, desemprego muito alto. Porra, qual foi o impacto que a Lovica trouxe nisso daí? Pelo que eu percebi, a grande parte dos prestadores de serviço de vocês são MEIs, né? Então, muitas das vezes ali são pessoas ou profissionais liberais, autônomos, que não tinham ainda se profissionalizado, não faziam aquilo de forma legal, né? Porque muitas das vezes o cara só recebia o dinheiro ali e foda-se imposto, né? Então agora o cara ele tá legalizado, tá pagando os impostos dele de acordo com a lei. Como é que foi esse impacto de vocês, esse impacto social da Lovica? Cara, um negócio que a gente tem muito orgulho de falar é o valor que a gente está gerando para a sociedade como um todo mesmo, né? Legal. Principalmente para os prestadores. O que diferencia, por exemplo, um cara autônomo de uma empresa de construção grande? Na minha visão, Hamilton. Minha opinião, tá? Deixa bem claro. Minha opinião. Do Hamilton. Minha opinião. Ferramental, tá? Ferramental em que sentido? Cara, se você consegue dar para esse cara ferramentas que consigam otimizar o tempo dele, sim, você consegue potencializar os ganhos dele. Então, quando eu falo de empresa, não necessariamente precisa ser uma empresa de construção e tal. Então, o que a gente faz, na verdade, é profissionalizar a prestação de serviço desse cara que, às vezes, ele estava perdido, não sabia muito para onde ir, enfim. Então, agora ele tem um aplicativo que, na palma da mão dele, ele consegue fazer a gestão completa de tudo aquilo que ele precisa dentro do hall de prestação de serviço dele. Então a gente tem muito orgulho de falar que a gente está ajudando o ecossistema, ajudando famílias, como você mesmo falou, nesse período, né, um período com inflação alta, enfim. E que o desemprego, ganho de renda extra, cara. O ganho de renda extra. Ganho de renda extra, pô. A gente ajuda pessoas a colocar comida dentro de casa, a ter uma vida digna, pô. Não só isso, a gente também se preocupa muito com relação à questão da qualificação desses profissionais. E do gênero também, né? Que é independente se é homem, se é mulher. Se é homem ou se é mulher, eles ganham a mesma coisa na nossa plataforma. E uma das coisas que fazem parte da nossa cultura é o respeito à diversidade. A gente tem colaboradores na Lovica totalmente diferentes dos outros, porque a gente entende que isso agrega valor para o negócio. Com certeza. Então, isso é uma coisa que começa, que permeia pelos nossos colaboradores, e a gente, inclusive, transparece isso para os nossos clientes, para os nossos profissionais. A Lovica é para todos. Legal. Para todos. Legal. Então, um outro ponto que tu tinha falado aí, por exemplo, né? Pô, vou fazer um negócio lá em casa, minha esposa já tá 2 dias antes, louca, pô, vai ter bagunça. Eu acho que isso também é interessante, né? Pô, ela entender que muitas das vezes ali quem vai atender ela é uma mulher, né? Acho que isso gera mais um conforto, gera mais um
uma tranquilidade, né, talvez, né, na sua esposa, né, ou em qualquer mulher que esteja usufruindo desse serviço, né? Sim. Porque, querendo ou não, muitas das vezes chega lá um homem e querendo ou não, a sociedade diverge muito isso, né? E aí a mulher se sente, né, com medo, muitas das vezes se sente desconfortável. Sim. Então é muito bacana ter essa parte, ter esses prestadores de serviços homens, ter os prestadores de serviços mulheres e atenderem a diversidade, né, como um todo. Inclusive, até aproveitando os seis, queria fazer um convite, porque a gente precisa, inclusive, de mais mulheres dentro da plataforma. Aí, mulheres! Se você faz algum serviço de montador de imóvel, de elétrica... Vamos trabalhar com a Lovica. A Lovica está à sua disposição. Só se cadastrar, baixar o aplicativo, se cadastrar... E vem com a gente que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. Legal, a gente vai deixar o link da Lovica aqui na descrição, né? No site, ela pode entrar em contato pelo site? Ela pode inclusive, já baixar o aplicativo. O próprio aplicativo está disponível tanto para o aplicativo de consumidor, é o verdinho, ele está disponível tanto na Play Store quanto na App Store, iOS e Android. O do prestador, hoje ele está disponível só na Play Store. Na Play Store. Não tem ainda para iOS, para iPhone. Mas em breve a gente vai estar lançando a versão. Mas ele também pode entrar em contato pelo site, né? Então pronto, o site vai estar aqui na descrição. Então você, mulher que quer prestar serviço, você, homem também que quer prestar serviço, cara, entre em contato com os camaradas aí. Que vai ser muito bom para você, tenho certeza. Vocês fazem algum tipo de controle? Porque assim, né, tem um foco na experiência lá do consumidor final e a experiência do prestador de serviço. Vocês têm alguma... Porque assim, a gente vê alguns movimentos, principalmente começou agora nos Estados Unidos, né? Essas economias urbanizadas, né? Então, a urbanização das coisas, né? Então, essas empresas, Airbnb, Uber, aqui no Brasil, no iFood lá, uma empresa semelhante ao iFood lá no México, a galera fez um incêndio com aquelas bags lá pra... Sim. Porque eles estão alegando que estão sufocando esse tipo de trabalhador, né? Que tipo de política vocês têm para monitorar isso, né? Porque, enfim, é um assunto que está criando força, né? Principalmente nas economias mais desenvolvidas e que provavelmente vai chegar aqui no Brasil, né? Então, como é que... Um ponto muito importante, diferente dessas empresas que você acabou de citar, é que a Lovica, ela não esquedula o preço. Quem dá o preço, quem diz o preço é o prestador. A gente tem uma preocupação muito grande de não precarizar esse tipo de mercado. Principalmente porque quando você fala de um mercado de prestação de serviço, você tem uma qualificação que dentro desses outros segmentos você não tem. Dirigir, qualquer um com uma carteira de habilitação consegue. Agora, fazer um reboco, fazer uma pintura bem feita, fazer um conserto elétrico, um conserto de hidráulica, isso não é qualquer pessoa que consegue fazer. O cara, ele tem que ter uma qualificação profissional. Sim. O cara entra na tua casa, né? Tu não entra no carro dele. O cara que entra na tua casa. Exatamente. Então o valor, ele é diferente. Então, isso é um ponto muito legal que você elencou. Primeira coisa, a gente não quer precarizar de forma alguma esse mercado. Então, por isso que na nossa plataforma, quem diz o preço é o prestador. O nosso algoritmo, a nossa inteligência, o Horácio pode dar até mais detalhes com relação a essa questão do nosso algoritmo, que faz uma precificação dinâmica, enfim e tal. Ele é baseado naquilo que os prestadores colocam dentro da plataforma. Legal. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque, cara, você estava falando de Uber, né? Eu como usuário, por exemplo, eu sinto falta daquele Uber lá do início. Nossa, demais. Aonde você entrava naquele carro, era aquele valor que ele levava, né? Hoje, uma água, um negocinho diferente. Né? E tal. Hoje ele se ateve à questão da proposta de simplesmente transportar pessoas, né? Mobilidade. Beleza, ok, não estou independente de qualidade. Não estou criticando, é um segmento que ele quis focar. Mas o que a gente quer focar é qualidade, é bem-estar. Por isso, inclusive, que nosso nome ele já se refere a isso. Love your casa, ame sua casa. A gente quer levar bem-estar para as pessoas, é tranquilidade. E não é só para a pessoa que está contratando, mas é para todo o ecossistema. Legal. Então esse é um ponto muito importante. E fazendo assim uma conexão com o nosso modelo aqui, a gente já ouviu frases de contadores no nosso modelo lá, né, de partner, de white label e tal,
a frase do sentido seguinte, né? Tipo, cliente de R$100, que Eu não atendo. eu nem olho pra cara dele. Nem olho pra cara dele. Eu nem olho na cara desse bicho. É uma questão polêmica, mas assim, olhando pelo seu lado, né? Esse profissional, né? Eu vou ser imparcial aqui, tá? Nessa época, isso nos deixou bastante chocado, porque a gente investe bastante em automação e tal. A única coisa que o contador tem que fazer é lá conversar com o cliente e ele vai ter uma base, sei lá, de 1.000, 2.000 empresas atendendo. Então ele só vai conversar, tá? Que o nosso foco era só um bom atendimento. Só um bom atendimento. Isso, cara. Mas aí, olhando por esse lado, né, fazendo até uma crítica construtiva aqui, tá? Existe esse profissional, ele tem uma qualificação. Então ele pode chegar e falar, não dessa forma, né, obviamente, mas chegar e falar, não, eu prefiro não atender porque eu tenho uma qualificação a maior, né, para poder prestar um bom serviço. Isso faz parte até do nosso algoritmo de precificação. Ou eu atendo, só que por tanto. Isso, né? Exato. E foi uma questão que pra gente aqui meio que bugou, mas o cara só vai conversar com o cliente e tal, mas olhando por esse lado, né, faz sentido já pensando nesse profissional, porque ele investiu na qualificação dele, né, então é nada mais justo do que essa é uma ótima estratégia para não precarizar, foi um fundamento nosso, na verdade, quando a gente sentou na mesa, a ideia não era precarizar o mercado, virar um modelo de Uber. Por isso que os algoritmos têm essa condição. Ele tem uma referência também. Então, assim, cara, ele tem uma média de mercado que ele olha lá e o preço dele é o dobro, ele tem que dizer porque é o dobro também. Ele sabe porque eu quero que seja o dobro. Então, assim, o que você tem de mais? Tem até idioma lá. Você fala inglês, você fala francês, você fala o quê? O que você tem de mais que você faz que você pode justificar isso? Que se você quer que pague o dobro, a gente vai colocar lá uma feature para o cara filtrar para valer o dobro. Exato. Não, faz sentido, faz total sentido. Outra coisa, por exemplo, já que a gente está falando de complexidade, existem alguns tipos de serviço que o cara ele tem que ter uma qualificação técnica, tipo uma NR da vida. Né? Sim. Então, cara, o cara tem que descer de rapel. Não é qualquer um que pode descer de rapel. Não é assim, vou botar uma cordinha nesse Vou pular. Limpeza de caixa d'água acima de 50 mil litros. Não é qualquer um que pode fazer esse tipo de limpeza. Detetização. Detetização é regulada, inclusive, pela Agência de Vigilância Sanitária. Exato. Eu posso afirmar que em algum momento vocês contrataram alguém para detetizar a casa de vocês que não estava regulado pela Anvisa. Eu estou vivo e sem sequelas até hoje. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas assim, mas a gente faz essas coisas por desconhecimento. Cara, exato. Não, eu nunca tinha parado para pensar nesses aspectos. Desconhecimento de causa mesmo. Então, assim, a proposta da plataforma ela é justamente essa. E é por isso que a gente gera esse valor por ecossistema como um todo. Cara, porra, massa demais, velho. Massa demais. E como é que é o aplicativo de vocês? Vamos falar um pouquinho do produto, né? O produto, como é que funciona? Eu quero usar. É só baixar um aplicativo aqui. Como é que é isso aí? Você baixa o aplicativo, aí você faz um pré-cadastro, nome, e-mail e telefone. Pronto. Acessou, você já tem acesso já ao aplicativo como um todo. Massa. E aí dentro do aplicativo, na aba principal, você pode selecionar os serviços que você precisa, ou procurando pela aba de pesquisa, ou por ambiente. Eu tô com um problema no meu banheiro. Você entra e tem todos os serviços atrelados dentro daquele ambiente. Tô com problema com a minha cozinha. Ou por objeto, quando você já sabe exatamente o que é, por exemplo, um chuveiro, uma resistência, enfim. Ou por tipo de especialista. Legal. Então, ele já tem todo um caminho, já focando nessa parte de experiência do usuário, para te direcionar justamente para a solução do problema que você tem. Então, você colocou aquilo no carrinho, você tem inclusive uma aba sobre. Legal. Nessa aba, você consegue ver o que tem de checklist, ou seja, o que vai ser executado, o que está incluído dentro do serviço, qual que é a exclusão. Não tem material. É manutenção, a manutenção é só manutenção. Se tiver que trocar uma peça, vai ser cobrado um adicional da peça e tal. Então você já tem todo um descritivo com relação ao serviço. Já tem toda uma previsão ali do que vai rolar, Já tem tudo. Depois disso, você schedula qual o dia e o horário que você pode receber aquele profissional. Se você colocar agora, ele chega na sua casa em até 30 minutos. Se você colocar um dia ou horário específico, ele vai estar lá no dia e horário marcado. Legal. Aí você pode adicionar alguma foto, algum descritivo, se você quiser... de como tá ali a situação. Porra, que
Caiu a lâmpada aqui, pô. Isso. Massa, velho. Aí beleza, feito isso, lá embaixo você escolhe. Essa aqui é parcelar em quantas vezes? Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Legal. Se você quiser parcelar R$12, a gente parcela em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. E aí você vai e aperta o botão verde. Feito aquilo, ele dispara para o meu pool de profissionais, de acordo com geolocalização e qualificação. O cara que aceitar executar aquele serviço, ele vai estar lá no dia, no horário agendado. Aí você tem uma outra aba também, que a gente se preocupou muito com essa questão de humanização. Então, existe uma central. Se você for na aba perfil e clicar em central de ajuda, ele abre um link direto com o WhatsApp, direto para o meu time. Então, você passa a ter um atendimento humano e personalizado nesse momento que você precisa. Não é um robô. Não é um robô que vai te atender, é uma pessoa. E essa foi uma preocupação nossa aqui também, né? Bem no começo, lá em 2017, a gente colocou um chat mais ou menos automatizado na plataforma e aí a gente percebeu que a experiência do usuário não estava sendo legal. Principalmente na parte contábil, né? Sim. Onde é uma consultoria muito específica, sim, né? Então, hoje a gente também, nosso atendimento aqui é 100% humanizado, né? Que a gente fala, então... Cara, qualquer dúvida que ele tem aqui... do cliente era, quero falar com o contador. Então, aqui hoje, quando ele clica no nosso WhatsApp, cara, ele está redirecionado para uma equipe de contadores. Né? Então, não é um contador, é uma equipe de contadores. É um custo alto, mas, cara, é um custo alto que no Brasil hoje não dá para brincar, né, com a parte contábil. Então, querendo ou não, tem que ser um negócio bem feito, tem que ser bons contadores. Isso é algo que a gente também não abre mão, hipótese alguma, velho. Então, da parte do usuário, ele tem abas completas que ele consegue, inclusive, ver o histórico de atendimento, legal, quem foi a pessoa que atendeu ele, e ele consegue, inclusive, acompanhar em tempo real a evolução de status. Então, quando ele faz o chamado, ele está procurando o prestador. Quando o prestador aceita o chamado, ele está lá, o prestador aceitou o chamado. Quando o prestador começa a se deslocar para a casa dele, está lá, prestador a caminho. Quando o prestador chega na casa dele e começa a executar o serviço, está lá, iniciando a execução do serviço. Quando o prestador finaliza... Então, tudo isso é até muito legal, porque o que acontece? O cara tem que trocar na sua casa um chuveiro, o tempo médio é de 17 minutos. Cara, quando já dá 23 minutos que esse cara tá na sua casa, já acende um flag pro nosso time de operações e a gente entra em contato direto. Pera aí, o tempo médio de chuveiro é de 20 minutos. O que você tá fazendo aí que já tem... 23 minutos. Eu tive um complicador, porque aqui, na verdade, eu vou ter que... O problema maior é a fiação, né? O chuveiro. Vou, inclusive, fazer um aditivo aqui, já falei com o consumidor, ele já autorizou e tal, não sei o quê. Aí ele faz o aditivo no aplicativo dele, legal, chega a mensagem pro consumidor no próprio aplicativo dentro do serviço, ele dá autorização, já habila, ele já executa o serviço ali na hora também. Porra, da hora isso. Então, tudo isso a gente monitora via central, um painel de operação gigante, enfim, ficam vários flags lá acendendo. Porra, massa, velho. E como é que funciona o aplicativo já para o prestador de serviço? O prestador ele tem o aplicativo dele lá, conforme os chamados vão pingando, vão aparecendo na tela. Ele já vê, por questões de LGPD, ele não vê o endereço exato, ele só vê o bairro de atendimento, para ele ter uma ideia da distância do que ele está, e o serviço que ele vai executar. Então não aparece absolutamente nenhum dado até o momento dele aceitar o chamado do cliente que está solicitando. Legal. Uma vez que se ele recusar, ok, vai continuar até alguém solicitar. Mas se ele aceitar o chamado, aí aparecem as informações para onde ele tem que se deslocar, com tudo e tal. Aí ele tem uma aba de histórico financeiro, onde ele consegue ver o resumo dos ganhos dos serviços que ele atendeu já, enfim. Ele tem uma aba também de qualificação, onde ele consegue subir os cursos que ele fez, onde ele consegue setar as especialidades que ele atende dentro do aplicativo, onde ele consegue visualizar a parte, inclusive, de avaliação que os próprios clientes, consumidores estão dando para ele dentro da plataforma. Então é um aplicativo bem completo mesmo. Da hora. Inclusive tem uma funcionalidade que, se ele quiser utilizar, por exemplo, o aplicativo... eu não recebi um chamado da Lovica. Não foi pela Lovica que eu recebi esse chamado. Mas, poxa, eu estou atendendo o consumidor e eu quero que ele parcele em 12 vezes sem juros. Ele consegue utilizar também a plataforma. Legal. Como meio de pagamento. Sim. Porra, da hora. E assim, pra gente finalizar, cara, eu sempre gosto de pedir, tipo assim, indica um livro,
uma série, um filme, um documentário, algo que possa agregar na vida de quem está assistindo, né? E quem está assistindo aqui, muitas das vezes, é um cara que ele já tem uma startup. Muitas das vezes é um adolescente, cara, que está assistindo aqui e fala assim, porra, um dia eu quero ter um negócio que impacte pessoas, né? Um prestador de serviço que quer ganhar 30 mil. Ou às vezes é um prestador de serviço que quer ganhar 30 mil. Porra, eu vou virar pedreiro. Tô dando mole sendo contador. Mas um livro, uma série, um filme que impacte a vida da galera, assim, que você acha que, porra, é interessante isso. Cara, tem dois livros que eu gosto muito, porque no futuro eu vou indicar o terceiro, porque eu já comecei a escrever o meu, né? Então, olha só. Mas assim, tem dois livros que eu gosto muito, que um é Nada Easy, que é do Thales Gomes, que conta um pouquinho da história da Easy Taxi. E eu acho que ele consegue refletir no livro de forma bem natural os processos por quais ele passou até construir. A única reclamação que eu tenho do livro é que ele não aprofunda muito, né? Então ele fala de forma... Mas dá para você ter uma visão muito clara com relação às etapas do processo, enfim, é muito bacana. É um livro que numa sentada você devora e eu acho que abre muita cabeça, assim, com relação a essa questão de empreender, né? Massa. E o outro também é do Tijucano, estava no Santos Anjos, chama Alfredo Soares, é o Bora Vender. Bora Vender. Que inclusive ele é parceiro do Thales Gomes e os dois têm o G4 e tal. Massa. Então... E você, meu amigo Deixa eu pegar Horácio? minha lista aqui. Vixe, Maria. Ó, vou pegar de trás pra frente os últimos que eu tô lendo, que é Valeu o que Importa, de John Doerr, que é o cara que fez o OKR ganhar a publicidade dele, que era o cara que trabalhou na Intel, o Andy Grove, que foi o cara que criou os OKRs, no caso. Massa. Então esse livro é muito bom pra galera que tá startando com o OKR. Eu acho que Design Sprint do Google é um livro também Design muito Sprint legal. é muito bom. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Já viu esse? Não, esse ainda Cara, não. esse livro é monstro pra gestão. O lado difíceis Das situações das difíceis. situações difíceis. É monstro, o livro da capinha preta tá lá no na nossa biblioteca lá. Eu acho que um baseline, assim, pro cara que tá começando, mas que não se familiarizou muito com o mundo de empreendedorismo, startup e os modelos de negócio, é o livro do Alex Osterwald, do Massa. Business Canvas Generation. Sim. Porque aquele ali, pra mim, foi um livro que mudou praticamente minha visão de gestão. Ele te dá os novos blocos da empresa. Sim. E aí você consegue ter uma empresa mais ou menos na mão pra você guiar. Então, aquilo ali eu acho que é a referência que você tem que ler pra startar qualquer coisa. Legal, a gente vai o deixar... leitor voraz, né? Eu gosto mais de série. Olha aí. A gente vai deixar essas indicações de livros aqui na descrição. E já que você gosta de série, qual série você indicaria aí pra nossa galera aí? Cara, eu assisti uma muito legal, justamente sobre essa parte de empreendedorismo. Não que eu concorde com as atitudes que o empreendedor teve, mas enfim, da história da WeWork, Da IBU. eu esqueci o nome agora da série. Eu esqueci o nome agora. Ô Gui, você quer Max eu acho que é WeCrash, se eu não me engano. Bem faz uma trocadilha aí. E o outro que eu vi também, que é a do Uber, que é a... Como é que como é que é? Essa eu nunca vi. Pesquisa aí, Gui. Tá no Paramount, né? Essa, Plus. essa do Uber é... Pronto, o Gui vai colocar Fantástica. tudo isso na descrição pra gente. Pela Uber? Não. É do Paramount Plus. Coloca aí. Super Super Puppet. Super Puppets. Super Puppet. Massa. Cara, fantástico. Caraca, nunca nem sabia que é o Bertinha, velho. É que a gente só Fantástico. assina Netflix. É que a gente é Nutella, pô. A gente vê Netflix e Amazon Cara, Prime. Você fantástico. quer falar de suits, de Não, Tá. fantástico. Ah, já vi fantástico. bem antigo, massa também. Já viu do cara aqui, do chaveirinho da breja lá? Que o cara fez o chaveirinho do Cara. Simpson? Não. Cara, esse filme é muito massa, velho. Porra, golpe de gênio. Cara, Não, não esse vi filme isso. também é igual o livro do Osterwald, velho. Você tem que assistir, Massa, velho. massa. Mas eu acho que essas duas séries, elas mostram um pouquinho, assim, da vida mesmo, Pô, do dia a dia, são né, as dificuldades duas empresas aí, né, que referência. dos empreendedores, mas eu acho que eles se perderam um pouquinho aí no final Lógico. da jornada. Isso acontece, é natural. Galera, considerações finais aí, o que vocês têm a dizer pro nosso pessoal aí? Fala aí, Diogo. Ah, cara, eu gosto de empreender, então assim, eu acho que a gente aqui como Novica, além como negócio em Brasília, a gente pode também
participar de ajudar muitas pessoas também a empreender nas dicas e precisando chamar a gente para trocar alguma ideia. A gente leva lá também muita gente para trocar ideia. Então eu sou um cara que incentivo muito isso, essa visão empreendedora, e eu acho que a gente tem até uma frase lá que chama-se foda-se MVP, né? Tipo, assim, a gente tem tanta informação hoje disponível e tanto material de pesquisa para você fazer um bom business case, que às vezes você não precisa fazer necessariamente um MVP como foi escrito, aquele MVP lá, antigo, casezinho, né? lá, saca? Mas não vai rolar. Então assim, você pode fazer uma coisa muito mais robusta, que é o que a gente fez. E já mais certeira, né? Já mais certeira. Então assim, a gente conseguiu pegar investimento várias vezes no papel. Massa, velho. Massa demais. Então, assim, Considerações finais. Eu acho que a Lovic ela é um agente transformador aqui para a sociedade brasileira como um todo. E eu acho que o valor que ela gera é porque normalmente quando você fala Brasília, não sei vocês, né? O pessoal lá brinca, pô, e aí, como é que tá o presidente? Tá falando, como é que tá o governador do Rio, né? Você acha que eu almoço na casa do cara? Não almoço na casa do cara. Então, assim, é mostrar que aqui não existe só política. Existem empreendedores, existem empresários, e que ao invés de reclamar, a gente faz algo para mudar a sociedade como um todo. Existem transformadores de vida. Exatamente. E que no coração do Brasil, porque a gente está no coração do Brasil, existem pessoas também lutando por um Brasil mais justo e um Brasil melhor. Então o recado que eu queria deixar é justamente esse. A gente está muito além do que a gente se propõe a entregar. A gente gera valor e isso não tem preço. Massa. Considerações finais? Isso aí, a galera conecta muito Brasília com a corrupção e tal, e a gente tem que ser os agentes de transformação, né, aqui do ecossistema. É um ecossistema pequeno, ainda está se formando agora, mas com muito potencial, tem muita gente boa, né, muita gente, funcionário público que vem para cá trabalhar nos ministérios, que formam bem os seus filhos, né? E muito empreendedor, a gente abre muita empresa aqui de funcionário público federal que quer empreender, que tem essa veia empreendedora, quer sair um pouco do comodismo ali e tal, e quer usar o conhecimento dele para empreender. E eu acredito que, né, no futuro bem próximo, Brasília vai ser um bom ecossistema aqui, vai formar boas empresas, né? Unicórnios ou camelos, né? Empresas que, independente do tamanho, vai estar fazendo desse mundo um lugar melhor. É o nosso propósito aqui. Ficou muito claro, o propósito de vocês também, né, para a audiência. Eu quero aproveitar, parabenizar pelo projeto, né? Mais massa é que existe um valor, né, um benefício social nisso, né? Obviamente que toda empresa ela tem que lucrar, tem que receber, tem que ser bem... Mas isso é consequência de um bom trabalho, né? Consequência. E o mais legal é o propósito. Vocês estão gerando valor para a sociedade. Isso é bem honroso. Então, parabéns aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui. Só agradecer. Valeu. Exatamente. Fazendo um gancho nisso aí, conversando com um professor de inglês, né? Que a gente tem um cursinho de inglês aqui. Ele falou, pô, Gabriel, tô querendo empreender, cara. Tô querendo sair do comodismo ali, né? Ele é um funcionário público. Eu falei, cara, é simples, bicho. Pense em algum problema que você consegue resolver de alguém. Agrega valor para alguém, resolva um problema de alguém, resolva a dor de alguém. Cara, o dinheiro vai ser consequência, bicho, sabe? O dinheiro vai ser consequência. E isso ficou muito claro nessa nossa conversa aqui. E, porra, gratidão por terem vindo aqui compartilhar esses momentos com a gente. Foi um grande prazer, velho. Foi um grande prazer estar com vocês aí. E é isso, pessoal. Acredito que, porra, esse bate-papo foi muito massa. Então deixa o like aqui, porra. Compartilha esse vídeo aí pra galera. Se você não gostou, deixa o like também, cara. Pode ajudar o canal aí. Vai viralizar! Bora aí. Ó, vou deixar as redes sociais dos caras aqui. LinkedIn, vocês têm LinkedIn? LinkedIn, Instagram, Vamos Facebook. deixar tudo aqui. Vai estar aqui, site, TikToks. Vai estar tudo aí, tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí. Um forte abraço. Valeu e falou. Fala, galera. Oi. Isso não é cachorro daqui. Tá. Beleza. Na verdade, ela falou que ia comprar pizza. Ela falou que ia comprar um cigarro. Sacanagem. Tá.
Isso aí vai para os melhores momentos do final.